Olá, amigos e amigas de Jesus. Hoje eu convido vocês para a gente poder orar o Salmo de número 2. Mas a gente vai orar de uma forma diferente, onde a gente, além de orar, a gente vai buscar cada ponto, cada versículo do Salmo e vai ver o entendimento que Deus colocou ali da sua mentalidade para que a gente possa aprender, compreender e praticar a sua palavra. Então, vem comigo que esse vídeo, além de ser algo muito especial, algo em que vai fazer com que tanto eu quanto você aprenda, mas que a gente realmente compreenda qual é a mentalidade de Deus pra gente. Vamos então ao Salmo de número 2? Salmo de número 2, versículo 1. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? A gente vai começar aqui pela primeira parte. Por que se amotinam os gentios? Primeiro, explicando o que é amotinam. Amotinam vem do verbo amotinar e significa motim, rebelião. Indica que um grupo ele está promovendo uma desordem, ele está se insurgindo contra alguma autoridade ou norma. E ele termina, por que se amotinam os gentios? Gentios, historicamente, são definidos na Bíblia como nações separadas da aliança com Deus. Ou seja, ele está questionando aqui pra gente por que essas pessoas elas fazem esse motim, elas fazem essa rebelião, porque elas se insurgem contra Deus. E ele termina finalizando no versículo 1. E os povos imaginam coisas vãs. O que seriam essas coisas vãs? Coisas vãs é uma referência a tudo que é inútil, fútil, vazio ou ilusório, ou até mesmo sem ter um valor real. Então Deus está colocando aqui um questionamento, por que essas pessoas, elas fazem esse arranjo, elas se juntam, elas fazem essa rebelião e querem estar a todo momento nessa aliança contra Deus. E sendo que tudo isso é inútil, é fútil, é vazio, por que essas pessoas fazem isso? Então, partindo desse princípio, a gente vai para o versículo de número 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Eu vou chamar a atenção aqui de vocês para duas palavras. Consultam. Consultam vem do verbo consultar, que é o mesmo que interrogam, examinam, indagam. E a segunda palavra é ungido, que é a escolha divina, a unção, a consagração. Então Deus está colocando aqui que os reis da terra se levantam e se juntam para consultarem contra a sua escolha divina, contra a sua unção, contra a sua consagração. E eles dizem, versículo 3, rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que Deus está querendo colocar com isso daqui? Significa o desejo humano de libertar-se da autoridade, de leis e governo de Deus. Quando eles falam, rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que esse versículo está querendo dizer para a gente? Significa o desejo humano de libertar-se da autoridade, leis e do governo de Deus. O termo sacudamos significa a rebelião da humanidade contra a autoridade e as leis de Deus, buscando uma liberdade autônoma, buscando romper as cordas que representam os limites divinos. Porque essas cordas, esses limites, eles são vistos pelos ímpios como laços restritivos, rejeitando o domínio divino e querendo viver conforme os seus próprios planos, colocando os planos de Deus de lado e querendo viver da forma que eles quiserem. No versículo 4, então vem a reação de Deus com tudo isso. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. O que ele quer dizer com isso? No seu furor, na sua fúria, na sua indignação extrema, ele os turbará. Turbará vem do verbo turbar, que significa alguém ou algo que irá inquietar, perturbar, que irá agitar. Então Deus está colocando aqui
que as pessoas, os reis da terra que estão se colocando contra ele, querendo viver com os seus próprios planos, Jesus vai agitar essas pessoas, vai perturbar, vai inquietar todos esses que querem romper o laço da aliança com Deus. Então, no versículo 6, Deus declara: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Nesse versículo, Deus declara o seu ungido como seu filho, a quem ele dá as nações por herança, no santo monte Sião. O santo monte Sião é um local em Jerusalém onde o templo foi constituído, representando o centro do governo de Deus e a estabilidade da aliança.